Bom dia, amigos do Facebook, do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Um excelente domingo para todos nós. Começando um ano novo no calendário. Que seja um ano novo também para nós, como espíritos interexistentes, que passamos de uma encarnação para outra, que fazemos, então, desta marcação do calendário, muitas vezes, marcos de propostas novas, reflexões, e que isso, então, possa nos impulsionar rumo à evolução. Que possamos ter um 2021 mais progressista para todos nós, pensando na evolução espiritual da humanidade e do planeta. Que Jesus possa estar mais próximo de nós neste ano de 2021. Que nós possamos estar mais conectados com a espiritualidade que a todo momento tenta se aproximar de nós para nos auxiliar nessa jornada terrena. E que nós possamos permitir isso através das nossas melhores vibrações. E é com esse pensamento de nos irmanarmos com a espiritualidade que coordena também os trabalhos desta casa espírita, que nós pedimos a permissão para iniciar a palestra de hoje, trazendo, então, nas palavras do Alexandre Baroni, um trabalhador da casa, já conhecido certamente de todos vocês, palestrante frequente aqui dessas lives, trazemos, então, a palavra do Evangelho através da reflexão do Alexandre Baroni nesta manhã de domingo. Que possamos iniciar uma semana muito luminosa, muito agradável para todos e, acima de tudo, uma semana de progresso espiritual. E assim, Senhor, com a prece do Pai Nosso, nós iniciamos e pedimos que o Alexandre esteja conectado. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os cantos do universo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Alexandre, uma boa palestra para você. Obrigado, Valéria, obrigado a casa. Um bom dia a todas minhas amigas, meus amigos. De jornada e luz, né, que Jesus nos abençoe, nos encha de ânimo, fé e coragem, para continuarmos a trilhar a estrada das nossas vidas. Sempre com um sentimento de gratidão, agradecendo ao Dr. Bezerra de Menezes, que abre as suas portas espirituais, mais uma vez, nesta manhã bendita, para nos receber num abraço fraterno. E sinta, todos vocês, amigos e amigas, que estão conectados nesta manhã, sinta o abraço fraterno de toda a equipe de trabalho desta casa, do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes de Araçatuba, tão importante. E muito feliz de iniciar os trabalhos desta casa, né, sendo a primeira palestra do ano, esse ano de 2021, que promete muitas transformações, que a gente possa fazer parte dessas transformações. 2020 passou e provavelmente não vamos esquecer, e não devemos esquecer mesmo. Temos que utilizar de tudo aquelas experiências nossas do passado para fazer um homem novo renascer, e esta é a grande oportunidade. Então, que a gente possa, lá em dezembro, na última palestra do ano, não sei se eu vou estar fazendo, se outro amigo querido da casa estará trazendo a explanação edificante para todos nós, que lá em dezembro nós possamos olhar para trás e falar: hoje eu estou bem diferente do que estava na primeira palestra que o Baroni proferiu nesta casa. Então, esta é a ideia. Então, a gente possa aproveitar todas as palestras, as inúmeras palestras desta casa e de outras casas co-irmãs da região, né, de todo o Brasil. A gente possa interiorizar essas palavras, não é? E o tema, ele vem bem a calhar, né? A reforma íntima e o auxílio do alto. Este é o ponto. É uma palestra diferente daquelas que a gente já está acostumado em falar de reforma íntima, né? Tentar entender essa via de mão dupla entre nós e o Pai e nós, seus mensageiros de luz que nos interiorizam, que chegam até nós o tempo inteiro, não é? Então, uma ótima reflexão a todos. E eu já deixo aí um convite, um presente para esse ano que se inicia aí.
Eu vou entrar só aqui, só para não errar o nome aqui de uma palestra, de um seminário. Então, reserve, ao longo desse ano, 2h30 do seu tempo, ou seja, você vai estar se presenteando para assistir um seminário que foi realizado em 2015, se eu não me engano. Então, aqueles que não assistiram, vão assistir pela primeira vez. Aqueles que já assistiram, assistam de novo. O seminário se chama Seminário Litero Musical. Se alguém depois puder colocar e escrever nos comentários, Seminário Litero Musical, Paulo e Estevão. Entrem lá, assistam, reserva essas 2h30 de vocês aí, com o coração aberto, porque só a introdução desse seminário, eu assisti hoje de manhã de novo, acordei cedinho para assistir ele de novo, só a introdução já é um beliscão, já é um puxão de orelha, mas da mesma forma é um bálsamo para o nosso espírito imortal. Só o texto de introdução. Entrem lá depois, fica aí esse convite fraterno do Baroni, tá certo? Então vamos lá, vamos entrar nesse tema, reforma íntima, que tanto já escutamos, né? Mas vamos ver de uma forma diferente. Então vamos iniciar esta nossa reflexão fazendo uma pergunta. Por que as palestras públicas, palestras que tratam dessa reforma íntima, não são feitas ou realizadas pelos mentores ou pelos anjos? Porque eles têm essa condição. Eles poderiam vir até nós, nas nossas casas, se materializar, dependendo do ambiente que eles estão, e fazer a palestra para nós, que trariam de forma magnífica o que nós devemos fazer nessa jornada da vida. Eu tenho uma resposta. Porque se os anjos ou mentores espirituais viessem para as casas espíritas para fazer palestras no nosso lugar, nós que necessitamos do trabalho não teríamos a oportunidade de aceitar o convite para a reforma íntima, trabalhando. Olha que lindo isso. Se doando para os nossos irmãos de jornada. Então, eles apenas nos inspiram com temas e conteúdos, que em primeira instância vai servir para o palestrante refletir e trabalhar a sua melhora. Então, meus amigos e amigas, fica muito claro que quem vai fazer a palestra desta manhã é alguém que necessita muito de uma reforma íntima. Olha que lindo isso, muito de uma reforma íntima. Que trazemos em nós erros e acertos, débitos e créditos, ou seja, eu também sou aquele que busca a reforma íntima sob a luz do Evangelho e da doutrina dos Espíritos, entendendo quem foi, quem é e quem será Jesus nas nossas vidas. Somos todos iguais, matriculados nesta mesma escola da vida, para aprendermos as mesmas lições. E algumas matérias, muitas vezes, levará dezenas de reencarnações para começarmos a desenhar na nossa própria consciência. Segue algumas lições: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Mas alguém aí pode perguntar ou se questionar: e o amor? Não seria o amor a maior lição de todas, Baroni? Sim, mas sem benevolência, sem indulgência e sem perdoar as ofensas, o amor seria apenas figurativo. Seria apenas aquele amor terreno, o nosso amor que nós entendemos. Então, Haroldo Dutra, e eu sempre me baseio muito nas palestras do Haroldo, nos conta em uma de suas palestras como se dá essa reforma íntima. É um exemplo. Ele diz mais ou menos assim: é como ir a um aeroporto, embarcar em um avião de passageiros lotado. A aeromoça fala antes de tomarmos o céu: o trajeto vai durar cerca de 90 minutos. E em alguns pontos poderemos ter alguma turbulência devido ao aumento e baixa da temperatura do ar. Não se preocupe, pois o piloto já fez esse trajeto milhares de vezes e sabe o que fazer. No meio do trajeto, vem o primeiro balanço, o primeiro solavanco, que chega a cair algumas malas. E logo depois o piloto fala para todos os passageiros: caros passageiros,
Em virtude do solavanco, na aeronave, teremos que fazer uma manutenção no motor do avião. Só que esta manutenção terá que ser realizada durante o voo, no ar. Então, podemos dizer, meus amigos e amigas de jornada, que reforma íntima é fazer a manutenção em nós, enquanto estamos em caminhada, andando sobre a terra, dividindo o espaço com outros matriculados que podem ou não estar em desespero, gritando de dor, chorando as suas aflições, atrapalhando o seu caminhar. Este é um dos segredos da reforma íntima. Tem que ser realizada depois que decolamos para uma nova existência. Isso é muito importante entender e interiorizar por você, pois você não vai parar a sua evolução para fazer o reparo necessário no seu íntimo. Então, não podemos colocar como desculpa o fato de sermos imperfeitos e paralisar as nossas obrigações no dever esperado por Deus, nosso Pai. Porque Deus não espera sermos perfeitos para fazermos o que devemos fazer. Olha que lindo isso, meus amigos. Vou repetir. Deus não espera sermos perfeitos para fazermos o que devemos fazer. Porque Ele sabe que é trabalhando, fazendo o que devemos fazer, que vamos nos tornar perfeitos. Isso é lindo demais. Este é o Pai benevolente, indulgente, e que perdoa a todos os seus filhos em caminhada de aprendizado, nos proporcionando sempre uma nova oportunidade de crescimento e entendimento. Mesmo que muitas vezes é com a dor e o sofrimento que vamos aprender e nos tornar pessoas, seres humanos melhores. Isto é amor. A nossa vida, a nossa reencarnação é sempre um ato de amor do Pai para com todos nós. Portanto, se você aí que está conectado, está aguardando ser melhor para se colocar à disposição do trabalho no bem, em seu benefício e no benefício do outro, repense, trabalhe e trabalhe. E assim se tornará uma pessoa melhor. Pois à medida em que você trabalha, o trabalho age em você mesmo. Olha que lindo isso. Quando você se coloca à disposição de trabalhar, de fazer algo, mesmo que seja o mínimo do seu máximo, Deus vai se manifestar através de pessoas e circunstâncias ocultamente para o seu bem, para o seu aprendizado. Isto é amor. Então, o segundo segredo da reforma íntima é: a cada dia que você trabalha na seara do Cristo, você se torna uma pessoa melhor. Você se torna um cidadão melhor. Você se torna um ser humano do bem. E esta lição Jesus nos dá em sua encarnação na Terra, nascendo em uma simples e singela manjedoura, nascendo ao lado de simples animais, em um lugar mais simples possível. Nos dá a grande lição do Evangelho que está no ar que respiramos, que não importa de onde você vem, não importa onde você nasce, não importa a bagagem que você traz em seu HD íntimo, ou seja, a quantidade de imperfeições que você carrega, porque não é o ponto de partida, não é o ponto de onde você inicia sua jornada que vai definir o que você é. O que vai definir o que você é, ou vai ser, é como você vai e como você vai chegar no seu ponto de chegada. Aí vai mais uma pergunta para a nossa reflexão desta manhã. Onde é o seu ponto de chegada? Você sabe? O seu ponto de chegada é a sua próxima atitude. O seu ponto de chegada é o seu próximo pensamento. Ou seja, é sempre o próximo passo que você vai dar. Olha que lindo. E temos que ter muita consciência disso e fazer o melhor que podemos a cada novo passo na jornada da vida.
E não podemos esquecer que somos herdeiros desse Pai, desse nosso Pai, Deus. E, portanto, fomos criados para sermos felizes e para sermos puros. Portanto, o nosso destino é as bem-aventuranças que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, onde para mim foi o maior espetáculo já visto e ouvido na terra, onde as palavras do Cristo inundavam o planeta. Naquele momento do sermão, a sua voz era como uma semente que estava sendo plantada no coração de todos os homens, na face da terra e fora dela. Começava ali a semeadura da consolação aos corações que padeciam de amor, de carinho, de afeto, de companheirismo, de união. Começava ali a semeadura do bem nos corações dos homens. Então, meus amigos, que ainda estão em dúvida para aceitar o trabalho na seara do Cristo, e quando falamos em aceitar o trabalho, é procurar as imperfeições em nós mesmos, é aceitar o trabalho da reforma íntima, aceitar o trabalho para o bem dos outros. Entenda e não se esqueça que se você iniciar de maneira imperfeita, errando, simples, você estará iniciando da manjedoura, como Jesus nos ensinou. A manjedoura é o ponto de partida daqueles que aceitam o convite no serviço do bem e que podemos e vamos vencer o mundo, não importando da onde você inicia, mas sim como vai caminhar e chegar no ponto de destino. E vale lembrar, abrindo um parênteses, voltando ao momento em que Jesus nasce e Maria, sua mãe, o coloca nos braços pela primeira vez, o amamenta pela primeira vez, olha nos seus olhos pela primeira vez. Eu já contei essa história em outras palestras, mas vou repetir. Uma falange de espíritos angelicais circundavam a manjedoura e cantavam um hino. Esse hino dizia mais ou menos assim, vocês devem conhecer. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade com os homens. Isto para mostrar que todo o projeto da vinda do Cristo na terra tinha uma equipe altamente superior trabalhando com o Cristo. E então, por quê? Em vez de encarnar 12 apóstolos simples, não encarnou 12 anjos? Por que naquela mesma época não encarnou 3.000 espíritos superiores para nos mostrar e para passar as lições? Aí eu faço mais uma pergunta para a nossa reflexão desta manhã, para buscar esta resposta. Aquele povo simples se identificaria com as palavras e atitude dos anjos? E você que está aí conectado, se identificaria com uma falange de anjos, se encarnassem hoje na terra e tocasse a sua campainha no domingo de manhã, com o evangelho embaixo do braço, falando de reforma íntima? Fica aí essa pergunta para nós refletirmos. Você já imaginou conviver com alguém que não tem nenhum defeito? Você ofende esta pessoa e ela te perdoa. Você agride e ela oferece a outra face. Você fala mal dela e ela agradece e retribui com um sorriso. É você que vai sempre estar errado e isso nos irrita mais ainda. Faz este exercício. Fica um dia inteiro ao lado de uma pessoa certinha, se você encontrar. Se não erra em nada, que não fala uma besteira, que vai o tempo todo te corrigir quando você tomar uma atitude errada ou equivocada, você não vai ter um dia tão bom assim. Por quê? Porque nós não estamos neste mesmo padrão vibratório. Nós ainda não nos afinizamos com este padrão de comportamento. Seria quase insuportável permanecer ao lado destas pessoas. Vai chegar um momento em que você vai achar que ele é que está errado e você é que está certo. É ou não é? Vem aí a indulgência. Para equilibrar este processo de ser sociável, de poder estar ao lado de pessoas diferentes. Porque sem ser indulgente não há processo de caminhada.
Todos nós temos que ser indulgentes para seguir o trajeto. Uns são mais, outros são menos indulgentes, mas todos temos momentos de ter essa indulgência. Quem é pai, quem é mãe, vai entender por quê. Porque não temos como transformar os nossos filhos em anjos. Não temos como corrigir todos os erros deles de uma única vez. Temos que ceder várias vezes. Deixar passar, ou seja, ser indulgente em muitos momentos e gradativamente ir corrigindo defeitos. Não só os defeitos deles, mas como os nossos defeitos. A vida é uma troca de imperfeições, como também de acertos, mas muito mais imperfeições, porque é trabalhando as suas próprias imperfeições e aceitando as imperfeições dos outros que estaremos iniciando nossa trajetória da manjedoura. Nós não nos identificaríamos com os espíritos puros, porque se nós nos identificássemos com esses espíritos puros, nós não estaríamos encarnados em um mundo de provas e expiações. Portanto, nós somos iguais, estamos na mesma caminhada, erramos e acertamos da mesma forma. Nos tornamos exemplos quando caímos nas tentações semelhantes e nos reerguemos e vencemos. Nos tornamos exemplos quando choramos as dores da vida, que é comum a todos, mas nos fortalecemos para ajudar aos irmãos que nos seguem, nossos familiares. Nos tornamos exemplos quando vencemos e não esquecemos que, como o Cristo, devemos e temos que seguir em frente de mãos dadas. Nós nos identificamos porque seguimos um mesmo objetivo, um mesmo destino, mesmo que adormecido para alguns. O caminho do aperfeiçoamento moral é conquista da paz no coração. Por isso, nós nos identificamos, porque somos iguais. Está aí o terceiro segredo da reforma íntima. Não aguarde a perfeição. Trabalhe, inicie, mesmo que seja simples, e realize sua reforma íntima em clima de paz e harmonia. E não se engane, a reforma íntima é para toda a sua encarnação. Porque, como eu falei e falo em minhas palestras, Deus se manifesta através de pessoas e circunstâncias em nossas vidas, nos proporcionando frente às dificuldades, dores e diferenças, a oportunidade de sermos pessoas melhores. Estamos todos nesta caminhada, e se nós transformamos todo este processo de transformação moral em um processo de guerra íntima, guerra interior, você estará sempre no estado de inquietação, estará sempre infeliz, e não tendo paciência com absolutamente nada na sua vida. Este processo de evolução espiritual, evolução íntima, evolução moral, é se dar a oportunidade de aproveitar a viagem, a caminhada, as circunstâncias da vida. Então, aproveitando a jornada, você estará sempre em evolução. Todas as criaturas estarão sempre em evolução. Desta forma, podemos afirmar, sem erro, que somente Deus, nosso Pai, não está em evolução, porque Ele é imutável, Ele já é e sempre será a máxima evolução. Portanto, toda a sua criação, esta sim, estará em processo evolutivo. Então vem Dr. Bezerra de Menezes, o patrono desta casa, nos trazer uma história chamada A Diferença. Vejam que lindo essa história. Bezerra de Menezes falava para um grande público no plano espiritual, com desencarnados e encarnados em desdobramento. Isso é importante entender. Algumas horas depois do início da locução de Bezerra, um ouvinte levanta e questiona o locutor. Ele diz mais ou menos assim: Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de ser hipócrita. Falo contra mim mesmo. Posso por acaso dizer que sou espírita cristão? Vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme. Cometo desatenções e disparates.
Reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça. Ainda não venci a desconfiança, nem a propensão para ressentir-me. Quando menos espero, chafurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente articulo ofensas contra o próximo. A ambição mora comigo e por isso agrido os meus semelhantes com toda a força de minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade e a imperfeição me seguem constantemente. Posso declarar-me espírita cristão com tantos defeitos? Olha que pergunta que ele faz, que questionamento. O venerável Bezerra de Menezes responde sereno: eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Como assim? Revidou o consulente agitado. Perfeitamente, concluiu Bezerra de Menezes, sem alterar-se. Ele diz: todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que, antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora que sou cristão e espírita, faço força para fugir delas todas. E Bezerra de Menezes, sorrindo, conclui: como vê, meu caro amigo, há muita diferença. Olha que lindo esse diálogo. Então, meus amigos e amigas, nós vamos perceber neste diálogo lindo, nesta história maravilhosa, que vamos levar muito tempo para que a nossa reforma íntima seja concluída, ou melhor, que nossa reforma íntima nos mostre melhoras significativas. A diferença é que nós já estamos em condições de entender o que é certo e errado. E as nossas decisões entre continuar no erro ou trabalhar na melhora do erro é que vai dizer quanto tempo continuarei a ter provas para cumprir na minha caminhada. Porque para cada erro nosso é uma prova, um gênero novo de dor e sofrimento que virá para o nosso entendimento e melhora. Isso é importante, está grifado e gravado nos nossos sentimentos. Por isso, meus amigos, é tão difícil fazer a reforma íntima. Por quê? Por que é difícil? Porque eu tenho que realizar o exercício mais difícil, o do autoconhecimento. Conhecer a si mesmo com o avião no ar, fazendo a viagem até o seu eu verdadeiro. Levantar o tapete no seu templo divino e reconhecer tudo aquilo que você ocultou ao longo de centenas de matrículas na escola da vida, ou seja, das reencarnações. Daí a importância de termos um olhar diferenciado para entender o que cada dor e sofrimento significa em nossa vida, sempre olhando para o eu mesmo, e não terceirizar nossas dores e sofrimentos, colocando sempre no outro a condição dos meus erros. Por isso, trago aquela frase de Chico Xavier, que nos traz uma reflexão muito grande. Chico dizia com toda a sua simplicidade de cidadão do interior de Minas, ele falava mais ou menos assim: eu me sinto como um verme, uma lesma que vive rastejando. Aí o pessoal fala e pensa, coitadinho do Chico, um verme, uma lesma. Mas ele completa esta frase, dizendo, amorosamente, uma lesma que rasteja sempre para frente. Olha que lindo. Eu posso ser devagar no pensamento e atitudes, posso caminhar deixando para trás sujeiras ao longo da caminhada, mas sempre caminhando para frente, aproveitando todo o trajeto. Quantos de nós que estamos aí conectados, não estamos caminhando em círculo, sem a esperança de chegar ao ponto de destino? Quantos de nós? Isso é importante grifar na nossa consciência. Então, temos que garantir que o processo desta caminhada seja sempre constante, ainda que seja devagar, rastejando, com dores,
e sofrimentos, sempre para frente. Dito isto, vamos voltar aos companheiros escolhidos por Jesus na sua vinda à Terra, para o seu apostolado. Pessoas simples, com diferentes pensamentos, diferentes posições sociais e diferentes profissões. Vale lembrar da escolha de Simão Pedro em especial, que seria o líder do seu colégio apostólico. Ele era ancião, vivia em uma sociedade patriarcal, onde o homem geria a família. Ele não aceitava a presença de Maria Madalena nos trabalhos da Casa do Caminho, mesmo depois de ela ser convertida, seguir o Mestre e ser a primeira a receber a mensagem de Jesus da imortalidade da alma. Olha isso, a importância desta mulher, mas que Simão Pedro não aceitava. Ele era nervoso, ele era bravo, pois em muitos momentos ele se precipitava e tem atitudes de ira, ao ponto a ponto de Jesus vir a chamar a sua atenção. Ele era impulsivo e impetuoso. Ele dizia para Jesus: mestre, eu jamais vou te trair, mestre. E o mestre, olhando para os seus olhos, aos olhos de Simão, falou que aquela noite não iria acabar sem que ele o negasse 3 vezes. Este era Simão, o escolhido do mestre. E foi depois da 3ª negação que Simão começa a realizar a sua reforma íntima, a sua transformação, a refletir em si os próprios erros. É quando você começa a se enxergar do jeito que você é. Quando os nossos olhos começam a nos reconhecer como somos, iniciamos o autoconhecimento. E assim começamos a reformar o que entendemos errado. Porque não se engane, meus amigos e amigas, os nossos olhos tendem a aumentar a nós e diminuir os outros. É ou não é? Daí aquela máxima: você jamais vai conseguir consertar algo que você não entende que esteja errado. Esse é o primeiro passo. Ver, compreender, eis o segundo passo. E aceitar, eis o terceiro passo. Eu sou assim, eu sou deste tamanho, estes são os meus defeitos, estas são as minhas dificuldades, estas são as minhas lutas e estas são as minhas lições. É eu me reconhecendo. Não é lindo tudo isso? Como seria mais fácil se entendêssemos tudo isso? Não é? E é isso que a espiritualidade maior espera de cada um de nós. Quando falamos em despertar, é isso que queremos dizer: se reconhecer e trabalhar, trabalhar e trabalhar. Portanto, Jesus nunca se baseou no chamado por Simão Pedro, pesando o que ele tinha de defeitos ou virtudes, pois ele o elegeu líder do apostolado antes mesmo dele negar o Cristo 3 vezes. Que Jesus já sabia que ia acontecer. Por quê? Porque como um pai ou uma mãe que não vai amar mais o seu filhinho depois que ele começar a andar, assim era o Mestre Jesus e toda a espiritualidade maior. Eles nos amam e ponto final. E sabem que é caminhando que vamos nos tornar melhores. Isto já está definido. O amor ou quem realmente ama não aguarda desempenho. Assim é o nosso Pai Criador, que nos ama e sempre nos amará. Não haverá um erro, um desequilíbrio, uma infantilidade que você fizer na jornada da vida que vai diminuir o amor do Pai com você. Ponto final. E é este amor, este aprendizado que estamos iniciando, buscando em nós e nas circunstâncias da vida sermos benevolente, indulgente e aprender a perdoar a todos. Ou seja, utilizar os predicados de Deus nosso Pai em nós, seus herdeiros. Mas nós não entendemos isso. Por quê? Porque nosso amor, o amor que entendemos e praticamos é um amor de trocas, um amor de permutas. Eu dou amor e recebo amor. Se não receber amor, eu vou embora. Vou buscar em outro que me dê amor para que eu retribua amor. Por isso, o ensinamento de Jesus. Dizer que eu te amo a quem me diz,
qual mérito tu tens? O amor divino é o único que pode curar corações doentes. E Deus nos ama, independente do que eu faça. Se eu estou esperando me tornar anjo para Deus me amar, engano. Ele já te ama e isso não vai mudar em nenhum momento, pois Deus é imutável. O amor de Deus é fonte inesgotável à sua criação. Cabe a nós perceber, entender de que forma este amor imutável chega até nós. Quando falamos de amor divino, não podemos esquecer do livro Nosso Lar. Para quem não leu, vai ter spoiler. É uma história que vai nos mostrar os mecanismos do amor divino sendo trabalhado a favor da criação. É a história da mãe do André Luiz. Vamos recordar. Então, para quem não leu o livro ou não assistiu o filme é muito mais resumido. Então, fica aí também um segundo convite. Leiam o livro na íntegra do Nosso Lar. E vamos recordar, bem singelamente. André Luiz vivia numa família que tinha posses. Era um pai que trabalhava fora, era fazendeiro, muito bem, com muitas posses. Vivia também numa sociedade patriarcal, ou seja, o marido, o homem, era aquele que geria a família. A mulher tinha aquele sentido de ficar dentro de casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando do marido. Naquela época isso era normal. Hoje nós estamos mudando muito, graças a Deus, não é? Mas naquela época precisamos entender aquele contexto. E o pai, com muitas posses, muito dinheiro, pai de André Luiz, que foi um bom pai, permitiu ao filho estudar no melhor colégio do Rio de Janeiro para se tornar médico, para se tornar doutor. Só que ele tinha uma índole diferente. E ele, com suas posses e seu dinheiro, ele começa a ter as suas amantes, não é? Então, ele fazia a cabeça das adolescentes, das meninas, para serem suas amantes. Ele transformava aquelas mulheres, aquelas moças, não é? Então, nós sabemos dessa história. Mas aí vamos dar um salto lá para frente. Todos eles desencarnam. Então, a mãe de André Luiz, ela está numa esfera acima de Nosso Lar. Imaginem, nós achamos que Nosso Lar é a perfeição, é maravilhoso, é o paraíso. Essa mãe que entendemos naquela época ser uma mãe submissa, uma mulher submissa, porque era uma sociedade patriarcal, mas que ela cumpriu com os seus deveres. Deveres com quem? Deveres com Deus, nosso Pai, que colocou ela naquele lugar, naquele momento, com aquela família para cumprir a sua missão. Ela cumpre. E ela vai acima, numa esfera acima de Nosso Lar. André Luiz, que foi doutor, estudou no melhor colégio, que teve a sua família, que amou seus filhos, desencarna e vai para o umbral, as zonas umbralinas, e lá permanece ao longo de 8 anos. Vejam só, a mãe num nível acima de Nosso Lar, André Luiz no umbral, e o pai e as amantes, que desencarnam também, vão para um nível abaixo do umbral. Vejam só. Se entendemos que as zonas umbralinas são terríveis, imagina níveis mais baixos. A situação que aqueles 3 espíritos, esses 3 personagens, estavam passando. Olha só. E aí passa-se o tempo, André Luiz vai para Nosso Lar, começa a sua transformação, devagar, vagarosamente, entendendo todo esse processo. Ele consegue ter a permissão que a sua mãe desça das esferas superiores e vá até ele para que ele se reconheça e reconheça a sua mãe. Um momento emocionante. E o que ele pergunta? Uma das primeiras perguntas que André faz, sobre o seu pai. E o pai, mãe? Onde ele está? Como ele está? Queria ver o pai. E aí ela responde, sempre com muito amor e muita serenidade. Filho, seu pai está em esferas inferiores do umbral. Ele não quer sair de lá. Ele está com um problema muito grande na sua espiritualidade. Olha só que lindo. Mas estamos trabalhando com ele, devagar, porque o amor não constrange ninguém. André Luiz fica preocupado e fala, eu vou procurar ajudar meu pai. E ela fala, ore muito por ele. Olha que lindo isso. E aí passa-se o tempo. Muito tempo depois, André Luiz pede a permissão para ir até a sua mãe nessa esfera acima de Nosso Lar.
Para que isso aconteça, meus amigos, ele teve que entrar num processo de dormência do perispírito em nosso lar, para que em espírito puro ele pudesse subir. Olha só que lindo isso. Lindo isso, a gente precisa entender. Ele teve que entrar num processo de dormência no nosso lar, para deixar o seu espírito, que ainda era carregado das paixões terrenas, para poder ir até sua mãe. E lá ele fica breves minutos, porque ele não tem aquele padrão vibratório. E ele fala para a mãe: mãe, não consegui ajudar o papai. Ele não quer sair de lá. Tentei de tudo, não consegui. Mas aí a sua mãe olha para ele mais uma vez com os olhos amorosos e fala: meu filho, já está tudo planejado. Eu vou voltar para a crosta terrestre. André Luiz, ele estala os olhos assim e fica estupefato e fala: mãe, você vai descer dessa sua esfera para encarnar de novo naquele veículo carnal de provas? Ela fala: meu filho, quem ama, vai fazer de tudo para ajudar o próximo. E eu vou encarnar novamente. E vou receber o seu pai, que vai encarnar também, compulsoriamente, ou seja, ele vai ser obrigado a reencarnar. E vou recebê-lo como marido. Olha que lindo isso. Então, aquelas mulheres que estão conectadas, aquelas mães, aquelas esposas, que já tiveram problemas com maridos, que têm problemas com maridos, olha o amor dessa mãe de André Luiz. Ela retorna, sai da esfera superior de nosso lar, vai reencarnar na Terra novamente e vai receber o mesmo marido do seu lado. E aí André pergunta: mas e as amantes dele, mãe? Como que fica? Vou recebê-las como filhas. Olha que lindo. É os mecanismos do amor que Deus proporciona a nós. Olha que lindo. Resumindo, a mãe sai de uma esfera superior com amor para reencarnar na Terra para ajudar o seu marido, aquele homem que no passado usou mal a sua estadia na Terra, converteu adolescentes, moças, para um mundo que não é o ideal, converteu as meninas com a sua posse, com o seu poder do dinheiro, e agora estariam no mesmo núcleo familiar. Ela mãe, ele pai, e as duas amantes como filhas. E lembrando, quando chegasse a puberdade dessas meninas, ia aflorar nelas como projeto reencarnatório de amor do pai, ia aflorar esse passado de libertinagem, de facilidades da vida, de paixões terrenas voltadas ao sexo. E aí nada melhor do que um pai que no passado errou, com amor vai corrigir as suas filhas. Olha que lindo. Então fica aí o convite para nós entendermos um pouquinho mais dessa permuta, dessa troca, dessa via de mão dupla, que é nós para com o Pai e o Pai para conosco, em todas as possibilidades. Nós poderíamos trazer muitos mais segredos da reforma íntima, à medida que vamos mergulhando neste universo chamado Evangelho. Mas vamos parar por aqui, deixando um caminho a seguir, o caminho do autoconhecimento, porque somente assim, nos conhecendo, vamos alcançar voos mais altos nessa máquina chamada vida. Então, para encerrar, meus amigos, eu vou ler um texto aqui, ele é curtinho, a gente já está chegando no final. O livro é o Livro da Esperança. Esse aqui, ó. Psicografado por Chico Xavier e ditado por Emmanuel. Um livro que eu agradeço ao meu amigo José Bonilha, o Boni dessa casa, que me presenteou e guardo com ele aqui comigo. Toda semana eu leio um texto dele. E me chamou a atenção, que foi aonde eu comecei a criar essa palestrinha singela. O tema é o capítulo 82. Que diz auxílio do alto. Vejam só o que Emmanuel traz para nós finalizarmos esse encontro matinal deste domingo. Jesus disse, está em Mateus, no capítulo 7, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate,
se abre. No Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: desta maneira serás filho das tuas próprias obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Olha a responsabilidade nossa. Então, Emmanuel já está ditando aqui, que está no Evangelho, que todas as obras vai ser os nossos resultados, é nosso. Eu não posso terceirizar isso. E Emmanuel nos traz o texto para reflexão. Só vou trocar aqui a minha luneta. Vamos lá, enxergar realmente como são as palavras. Luneta posta, diz assim Emmanuel, para a nossa reflexão. Olha como ele inicia. Deus auxilia sempre. Observa, porém, o edifício ainda o mais singelo que se levanta no mundo. Olha só. Observa, porém, o edifício mais singelo que se levanta no mundo terreno. Todos os recursos utilizados procedem fundamentalmente da bondade divina. A inteligência do arquiteto, a força do obreiro, o apoio no solo e os materiais empregados constituem dons da eterna sabedoria. Contudo, delineamentos da planta, elementos de alvenaria, metais diversos e agentes outros da construção não se expressaram e nem se arregimentaram no serviço a toque mágico. O lavrador roga bom tempo a Deus, mas não colhe sem plantar, embora Deus lhe enriqueça as tarefas com os favores do clima. As leis de Deus protegem a casa. No entanto, se o morador não a protege, as mesmas leis de Deus, com o tempo, transformam-na em ruína, até que apareça alguém com suficiente compreensão do próprio dever, que se propõe a reconstruí-la e habitá-la com respeito e segurança. Em toda parte, a natureza encarece o apoio divino, mas não deixa de recomendar, ainda que sem palavras, o impositivo do esforço humano. A criação pode ser comparada à imensa propriedade do Criador, que a usufrui com todas as criaturas, em condomínio perfeito, no qual as responsabilidades crescem com a extensão dos conhecimentos e dos bens obtidos. Não te digas dessa forma, sem a obrigação de pensar, estudar, influenciar, programar, agir e fazer. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Proclama sabedoria. Isso, no fundo, equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor. Entretanto, nada conseguirão realizar por nós se não dermos de nós, pelo menos, o mínimo. Olha que lindo. Para finalizar, vou repetir. Isso, no fundo, equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor. Entretanto, nada conseguirão realizar por nós, se não dermos de nós, pelo menos, o mínimo. Olha que lindo. Então fica aí, meus amigos, minhas amigas, essa proposta dessa manhã, de falarmos dessa via de mão dupla, né, desse apoio que vem do alto, imensurável, imutável, o tempo inteiro, eles nos intuem e nos inspiram a esse caminho do bem, a nós nos despertar, eles nos dão a força necessária e a coragem necessária para que a gente faça essa viagem interna para dentro de nós, do autoconhecimento. Isso é importante, isso é o mais importante, porque quando eu me reconheço, quando vem uma ofensa, eu sei se ela me pertence ou se ela não me pertence, eu deixo passar.
E assim começa essa nossa reforma íntima, que vai seguir ao longo de todas as nossas matrículas na Escola da Vida. E lembrando, matrícula na Escola da Vida, um ato de amor do Pai. Então você está no lugar certo, você está com as pessoas certas, você está passando pelo momento certo, e você está na condição correta que deveria estar hoje. Então, meu amigo, força, ânimo e coragem para continuar a trilhar a estrada dessa vida. Cada vez melhores. E aí, o convite é amoroso. A uma palestra, a um seminário, a tomar um passe, a ir na igreja, ir num templo, escutar os amigos que batem e tocam a campainha num domingo de manhã para falar de Jesus, de Deus nosso Pai. Pensem nisso. Para finalizar, Deus se manifesta através de pessoas e circunstâncias na nossa vida. Então, que assim a gente possa encerrar esse nosso encontro matinal com muito carinho, com muito amor, desejando a todos aqueles que estão conectados aqui. Eu estava compenetrado na palestra, mas li alguns nomezinhos aqui, ó, Elizabeth, Márcia, Eliane, Marilda, saudade Marilda, Cristiane Quedas, a Patrícia também, que foi a primeira a entrar e dar o seu alô. Então sintam todos, aquele que eu não falei, que eu não vi os nomes. Zete Castro Pereira está aqui, ó, dando um obrigado. Obrigado a vocês de terem escutado esse convite do Cristo Amigo para estarem conectados hoje. Óbvio, aqueles que ainda não escutaram, mas escutarão esse chamado, a palestrinha vai ficar gravada aqui na página do Centro Espírita, pode entrar depois, rever novamente ela, buscar em outras palestras desta casa ou em outras, o mesmo tema, para que possa juntar, unir com essas informações, não é? A gente nunca sabe se tem a certeza que isso vai tocar o coração ou não. Então fica aí o meu abraço fraterno, minha gratidão à casa por iniciar esses trabalhos de hoje em diante, que todos recebam o convite sempre para estarmos juntos de nós, nos melhorarmos com ânimo, fé e coragem, fazermos essa limpeza interna, ir lá e buscar realmente esse tapetinho interno que nós temos aqui no nosso templo, levante ele, não precisa mostrar para os outros não, levante você ele, olhe tudo que você ocultou ali embaixo, e comece a escolher um ou outro, devagarzinho, dando passos pequenos. Como falou o texto, nós temos que fazer o mínimo do nosso máximo, para estarmos conscientes de que o que vem do alto vem sempre, imutável, para a nossa melhor. Então, um beijo no coração de todos, um beijo no coração de todos os trabalhadores dessa casa, sintam esse abraço fraterno, e que em breve nós estaremos todos juntos novamente, orando aí pelos cientistas, por essas vacinas que venham, e que venham não solucionar, porque não vai solucionar tudo, mas que venham dar um alento necessário para que a gente possa dar um passo a mais. Tá certo? Então, um beijo no coração de todos, muita paz, e um ano de 2021 abençoado, como diz um amigo meu que trabalha em Santo Antônio do Aracanguá. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado pela oportunidade. Eu não sei, Nando, se tem alguma pergunta, se não tem. Se tiver, a gente responde aqui. Senão, a gente passa aí para a Valéria, para a Nani. Dê um bom dia para a Nani aí, nossa amiga que fica na retaguarda aí, para a gente começar o ano positivo, né? Que a gente tenha grandes palestras aí e que não deixa cair essa internet, ela fica na luta lá, intensiva, para que não caia essa conexão aí. Mande um alô aí para a Nani, para a Valéria, para toda a equipe do Bezerra de Menezes, para toda a diretoria, com muita serenidade, muita paz, a gente consiga continuar esse trabalho de levar a boa nova à nossa reflexão. É isso aí. Muito obrigado.